A não ser que o milagre aconteça, o STF vai condenar Bolsonaro. Ontem, a Suprema Corte do Brasil decidiu por 9-1 que Moraes, Flávio Dino e Zanin podem sim julgar Bolsonaro sem nenhum tipo de sombra de suspeição. E já que eles decidiram, decidido está. E já que nós estamos falando de Birulindo da Bolsopil, ele completa hoje 70 anos. Meus mais profundos respeitos, capitão, é sempre uma honra servir ao seu lado. O Bolsonaro fez uma live, né, no canal dele com Flávio Bolsonaro e um de seus advogados, onde muita gente chorou, e eu vou destacar aqui a fala da dona Michele Bolsonaro e sua oração, que realmente mexeu com nossos brios e nosso coração. Voltando à dura realidade da situação da democracia relativa brasileira, ontem parlamentares americanos mandaram uma série de recados para o excelentíssimo Ovo que tudo vê, que parece que cagou em cima e não está entendendo o que é uma lei Magnitsky. E continuou pedindo à Meta e ao X dados, inclusive de geolocalização, do Alan dos Santos. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, não deve ser tão importante, porque para o Ovo que tudo vê, todos os problemas brasileiros se resumem a Alan dos Santos. Por falar em problemas brasileiros, a gente tem que comentar também que finalmente o orçamento para 2025 foi votado ontem e aprovado. Você sabia que o orçamento tem mais de 3.000 páginas e que ele foi liberado para análise dos deputados algumas horas antes de ser votado, como se algum deputado conseguisse analisar, pesar e fazer conta de 3.000 páginas para poder aprovar? Então, economicamente, a gente ainda vai continuar na corda bamba, e isso está tão grave que nós já temos fluxo cambial negativo. Você não sabe o que é isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar um en passant e você vai entender aí mais ou menos o tamanho do imbróglio que nós estamos enfiados. Vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap. Ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você já é de casa, dá uma revisada em tudo aí. Bora para as matérias. Bem, esse é um trecho da live que aconteceu ontem no canal do presidente Jair Messias Bolsonaro, que comemorou antecipadamente com toda a turma, né, de apoiadores o aniversário de seus 70 anos, às vésperas de um julgamento, que eu já falei muito bem para vocês o que eu acho desse julgamento. A live foi absolutamente emocionante. Carluxo fez todo mundo chorar, um menino maravilhoso. E temos também a dona Michele Bolsonaro, que emitiu algumas palavras, e eu quero pedir a sua máxima atenção para a gente começar o dia bem, né? Aguentar a crueldade que eu vou passar para vocês desse vídeo. Peço a Deus que Ele abençoe sua vida com saúde, com discernimento, com sabedoria. E eu profetizo novidade de vida para você neste novo ciclo. Justiça e restituição. A nossa família te ama muito e o povo brasileiro de bem ama muito a sua vida. Então que você siga firme e forte, nós estaremos sempre ao seu lado. Te amo, meu velho. Também te amo, presidente. É uma honra servir ao seu lado. Conte sempre comigo e com todo o povo brasileiro, gente. Mas às vésperas do julgamento, que eu reputo, né, por uma fantasia, um teatro mambembe de quinta categoria, uma ópera bufa, né, com requintes de dramalhão mexicano, esse julgamento, de crime que não houve, de golpe que não houve, sem prova, sem advogado ter acesso ao total, né, compêndio ali de tudo, mas o regime, por enquanto, continua ganhando, pelo menos aos olhos da carne, porque aos olhos da fé, conosco ninguém podosco, entendeu? Sabe quando nós vai parar? Nunca. Enquanto Deus permitir, a gente vai estar aqui. E eu tenho que noticiar a vocês que ontem, por 9-1, o STF decidiu que Flávio Dino Moraes e Zanin podem julgar Jair Messias Bolsonaro sem nem sombra de suspeição, como eu falei para vocês na abertura desse vídeo. Se foi 9-1, nós tivemos aí pelo menos um que votou contra esta ópera bufa. Eu ia falar outra coisa, mas vamos cuidar, né? Quem votou a favor foi o CAC Nunes, logo ele, indicado por Jair Messias Bolsonaro, deve estar com uma corda no pescoço do tamanho do mundo, mas ele votou a favor para manter Moraes, Flávio Dino e Zanin
no julgamento de Bolsonaro por suposto golpe que não houve, de prédio vazio num domingo com velhinha e Bíblia debaixo do braço. E quem surpreendeu dessa vez? Mendonça. Ele foi o único que quis Moraes, Dino e Zanin sem julgar Bolsonaro. Olha, se acordou agora, antes tarde do que nunca, antes tarde do que mais tarde. Eu só estou registrando aí a notícia. Quem sabe não é a oração de cada um de nós que já está começando a mexer com os brios de certas pessoas que deveriam ter pelo menos um pingo de vergonha na cara e lutar pelo que é certo, não é beneficiar A ou B, porque quando Bolsonaro indicou Nunes e o André, ele não esperava ser protegido, mas ele esperava contar com o mínimo de ética, compromisso com a verdade, compromisso com a nação daqueles a quem ele indicou. Mas, enfim, é o que temos para hoje na fila do pão, tá? Por falar em Alexandre de Moraes, ele anda recebendo recados duros de parlamentares, de deputados americanos. A deputada Maria Salazar fez uma carta ao presidente Donald Trump e ao Marco Rubio com cópia para outras autoridades americanas, como o Richie McCormick, o Michael Waltz, Maurício Claver Carone, solicitando medidas extremas e efetivas contra o Alexandre de Moraes. Eu traduzi todo o documento na íntegra, então tá aqui o horário, o endereço, tudo direitinho, e eu vou pegar só uma parte aqui, a última parte do trecho, porque tem um trecho acima, gente, que tá muito pesado. Se você não viu o documento, corre lá no meu X, que tá lá na íntegra, tá? Então, ela fala aqui, ó. Estou convocando a administração Trump e meus colegas no Congresso a tomarem medidas decisivas. Moraes e seus facilitadores devem enfrentar consequências reais, incluindo sanções Magnitsky, proibições imediatas de visto e penalidades econômicas, que é tudo que engloba a lei Magnitsky. O presidente do Departamento de Estado tem autoridade para tomar essas medidas e Moraes deve responder por seus abusos de direitos humanos e ações antidemocráticas. Se não fizermos nada, estaremos sinalizando que os Estados Unidos tolerarão a tirania judicial que ameaça não apenas a democracia no Brasil, mas também nossos próprios interesses nacionais. O povo do Brasil merece o direito de escolher seus próprios líderes nas urnas e não tê-los removidos por um juiz desonesto. Os Estados Unidos devem defender a democracia, a liberdade de expressão e o Estado de Direito antes que seja tarde demais. O texto é mais longo que isso, tá? Só que eu não vou me atrever a ler o que vem antes, porque eu posso ter problemas graves, porque ela colocou o dedo na ferida. Corre lá no meu X e acompanha. E outro recado que Alexandre de Moraes recebeu ontem foi do senador Shane Jett, e ele disse: Alexandre de Moraes está brincando com fogo. A lei Magnitsky não é um mero detalhe burocrático. É um instrumento poderoso que pune aqueles que violam direitos humanos e atentam contra a liberdade, independente das fronteiras. Quando autoridades abusam do poder para censurar vozes dissidentes e minar a democracia, precisam ser responsabilizadas. Se o Brasil continuar nesse caminho, sofrerá sérias consequências no cenário internacional, restrições de visto e sanções econômicas e a perda de credibilidade perante as nações livres do mundo. Parabenizo meus colegas. Aí ele cita a Maria Elvira e o McCormick por tomarem a iniciativa de enfrentar esses abusos. A liberdade e o Estado de Direito devem prevalecer. Porém, como aqui é um país, dizem por aí as mais línguas, eu nem concordo muito, como dizem que o país aqui virou um país de autoridade cucaracha, tá? Parece que eles pensam que o mundo inteiro é esta zona franciscana que se instalou no Brasil através de suas próprias gestões. E parece que o ovo que tudo vê não está dando muita confiança, não, porque ele recrudesceu em cima tanto do X quanto da Meta para perseguir o Alan dos Santos e intimou tanto a Meta quanto o X a enviarem à Polícia Federal dados das contas de Alan dos Santos. Gente, dessa vez está bem diferente, porque olha só, ele quer saber, ó, o ministro atendeu a um pedido da Polícia Federal, a gente acredita que foi a Polícia Federal que pediu isso, a gente acredita, em investigações sobre fake news contra a jornalista Juliana Dalpiva. Então aí você já percebe que não tem nada novo, não dá, né?
Então vamos requentar, igualzinho contra Bolsonaro. Baleia, joias, não sei o quê. Vamos voltar na baleia, que não tem mais nada, entendeu? É nesse ponto. E aí, essa coisa está sendo requentada em relação ao Alan dos Santos também. Olha só o que diz a matéria. Investigadores querem acesso aos dados de quem criou uma conta secundária usando o nome de Alan dos Santos no Instagram e também de todas as postagens dessa conta e da outra no X realizadas entre junho de 24 e fevereiro de 25. Ninguém tem dúvida, quem criou as contas foi o Alan dos Santos. Agora eles querem dados de geolocalização. Eu até perguntei lá no meu X, por que estão querendo a geolocalização do Alan dos Santos nos Estados Unidos? Eu não sei. Teve um monte de comentário antidemocrático lá que ameaça a democracia relativa, que eu não vou nem comentar aqui com vocês, porque eu tenho amor à minha cabeça, aos meus dentes e a esse canal. Mas, sinceramente, é para ficar com a pulga atrás da orelha. Se vocês forem comentar a respeito desse assunto, comentem com carinho com o canal, tá bom? Segura as petecas aí. Bem, avançando aqui mais um pouquinho, tem o seguinte, ó. Diz a UOL que esse tipo de pedido já foi encaminhado às autoridades americanas. A gente acredita. Mas, segundo a matéria da UOL, não há perspectiva de que ele seja cumprido nos Estados Unidos. As postagens feitas por qualquer cidadão, não é pelo blogueiro, não são vistas como criminosas, mas nem lá e nem aqui, porque não existe tipificação de crime de fake news. Então, não é lá crime, não é aqui crime. E é aí que está o nosso imbróglio, né? Assim, as chances do judiciário americano atender à determinação de Moraes são pequenas. Não são pequenas, são inexistentes. Agora, o Moraes poderia mesmo pedir às autoridades por vias ordinárias, né? E a gente sabe muito bem que não é isso que está acontecendo. E eles culpam o insucesso de Alexandre de Moraes de conseguir os dados de geolocalização do Alan às Big Techs. Recentemente, as Big Techs têm demonstrado alinhamento com o governo de Trump. Elon Musk do X ganhou até cargo no governo americano. Zuckerberg, dono da Meta, anunciou o fim da política de checagem de fatos da companhia nos Estados Unidos em uma clara sinalização ao presidente dos Estados Unidos. Não, foi uma clara sinalização à liberdade de expressão. Ele tirou a checagem de fatos, que só tinha esquerdista lá, financiado pela USAID, com muitos dinheirinhos de impostos do povo americano, para promover um silenciamento daquilo que fosse contra o que eles promovem como nova era no mundo. Tá? É uma matéria mentirosa que só serve para eu pontuar a vocês, olha, isso aqui é mentira e isso aqui não é, tá? Mas é isso, mentira, tudo mentira. Inclusive, eu respondi ao senador Shane que esse negócio deles ficarem mandando recado não adianta. Não adianta. Infelizmente, como as autoridades cucaracha fizeram da pocilga uma pocilga o cubo, eles estão achando que o mundo inteiro é uma pocilga e que nada é sério o bastante para brecá-los. Só vão entender a seriedade da lei Magnitsky quando experimentarem na própria carne o remédio. Enquanto isso, brava gente, dia difícil ontem. Um policial civil do CORE foi atingido numa operação no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, e ele levou um balaço na cabeça e outro no braço. Ele está entre a vida e a morte. Da onde saiu esse balaço? Facção criminosa, porque eles estavam fazendo uma operação contra uma facção de roubo de caminhões e outros veículos e carga, tá? O policial foi atingido, tá entre a vida e a morte no hospital, entendeu? Mas, para certas autoridades do Brasil, todos os problemas que temos é Alan dos Santos. Inclusive, falando nesse policial, nosso irmão de farda, ele está internado entre a vida e a morte, o CORE está solicitando quem puder, se você é do Rio de Janeiro, se você tem acesso fácil ao Hemorrio, no centro, fica na rua Frei Caneca, número 8, doação de sangue, tá? Socorram lá, é só você chegar no Hemorrio, no centro do Rio, e citar o nome Felipe Marques Monteiro. Eu vim aqui doar sangue para Felipe Marques Monteiro. O Hemorrio funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até as 18 horas. Mas, para todos os efeitos, as autoridades do Brasil sugerem
que sim, todo problema do Brasil é Alan dos Santos, meus amigos. Por falar em absurdos e absurdidades, nós parece que descobrimos o que aconteceu para Hugo Motta ter tanta mudança de um dia para a noite. Um dia defende a anistia, no dia seguinte vem dizer que ninguém aqui no Brasil precisa de anistia. Olha só, parece que um empresário condenado pela Justiça da Paraíba citou suposta comissão de 10% em propina numa emenda que veio destinada pelo deputado Hugo Motta. Tem até o videozinho do cara, eu vou deixar só o trechinho onde ele cita o nome do deputado. Feito com o deputado federal Hugo Motta, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor Então, sabe... E por falar em emenda, já eu vou falar para vocês do orçamento, né? Orçamento para 2025, que finalmente foi aprovado, foi votado e foi aprovado. Se você parar para ler as maiores notícias, assim, né? As notícias principais dos maiores portais de engana trouxa que tem aqui nesse país, você não entende alhos com bugalhos. Agora, tem muitas coisas que ficaram absolutamente claras. Por exemplo, ontem o Congresso aprovou superávit de 15 bi. Ai, meu Deus, você acredita ainda em superávit? É a mesma coisa que você dizer para mim que você acredita em Papai Noel. Vai destinar mais recursos para emendas dos deputados, tá? Vale Gás e Minha Casa Minha Vida, mas prevê cortes em ciência e educação e tá turbinando as pastas do Centrão. Tá uma beleza esse negócio. O que você não sabia? O que você não sabia é que esse relatório que foi votado e aprovado ontem tem mais de 3.000 páginas para serem, né? Teriam que ter sido analisadas. A votação só foi publicada na madrugada de quarta para quinta, que foi ontem, que foi votado e aprovado pelos deputados lá, pelo menos pela maioria. E aí, o capitão Alden pergunta como discutir algo tão importante assim. É inadmissível a gestão do descondenado cortar 500 milhões de reais dos fundos de segurança pública com o novo orçamento. E, gente, eu não consegui avaliar nem 1%. Nem 1%, porque é tudo entruncado, tudo muito difícil, tudo muito complicado. Então, eu vou fazer um apanhadão e trago para vocês, pelo menos até segunda ou terça-feira da semana que vem, pelo menos para a gente se preparar. Porque, olha só, menos 500 milhões de fundos de segurança pública. Por que a segurança do país está aquela beleza? Nós vivemos praticamente numa Suíça. Por que se preocupar com verba para manutenção da segurança pública? Ninguém precisa se preocupar com isso, não é mesmo? Mas o pior de tudo é que o resvalo do que vai acontecer aqui no Brasil com esse negócio de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais e um aporte no desconto, na cobrança de imposto de renda para quem é um pouco mais rico, tá? Já está tendo os seus efeitos. Os reflexos estão aí para quem quiser ver. Brasil tem fluxo cambial negativo de 3,101 bilhões de dólares. Eu não estou falando de bilhões de reais, eu estou falando de bilhões de dólares. Para você que não entende o que é fluxo cambial negativo, é gringo tirando dinheiro do Brasil e levando embora. Por quê? Porque esse gringo pode investir em dólar no Brasil e ele vai ser cobrado mais imposto ainda do que ele já paga. Para que, meu amigo, que ele deixará aqui no Brasil o investimento dele? Só se ele fosse trouxa. Mas eu considero que pessoas gringas que têm uma certa quantidade de dinheiro em dólar para investir no Brasil não deve ser trouxa, né? Será que é a PF? Acho que ainda não. Então, voltando, não dá para considerar que é trouxa, né? Trouxa acho que sou eu, que estou aqui lutando pela pátria, pela nação, pelo meu igual, pelo meu parceiro ali. Então, pois é. Gente, e essa previsão é até março, até dia 14, tá? Até dia 14 de março a leitura foi essa, porque a coisa previsiona para o futuro situação muito pior. Ou seja, é ou não é, como sempre a gente fala, a partir do momento que os mais ricos são penalizados por um governo perdulário, os ricos tiram o seu dinheirinho rico do país. Exatamente como houve na Venezuela, em Cuba, em vários outros países
que travaram a mesma luta contra o capitalismo, que aqui no Brasil já não existia há muito tempo. Isso trará problemas gravíssimos econômicos para o país e é sempre por isso que eu falo para vocês, olha, quem é que vai sentir mais? Quem é que está mais vulnerável? Sou eu e você que não temos ricos dólares ainda para garantir a nossa despesa, a nossa conta no final do mês. E eu quero sugerir a vocês uma grande oportunidade de dar aí uma renda extra, um refresco nas suas contas, que é o método de ensino do meu amigo Daniel Alvarenga, que vai te ensinar a ganhar dinheiro pela internet de forma honesta, de repente para uma renda extra, mas pode acontecer como aconteceu comigo, virar a sua principal renda, como é na minha vida há mais de 10 anos. O que você tem que saber? O que esse curso não é? Não é jogo de tigrinho, não é para você ficar avaliando vídeo, não é para você ficar respondendo pesquisa, é uma verdadeira universidade desse novo mundo que aconteceu, oferecendo grandes oportunidades para pessoas de todas as classes sociais e inclusive de todos os ensinos. Se você sabe ler e escrever, você está apto a aprender e muito com este curso para várias coisas. Você pode criar conteúdo, não criar conteúdo, você pode vender produto, não vender produto, você pode prestar serviço para a empresa dentro e fora do Brasil e pode garantir uma renda em dólar, sem falar inglês, sem sair do país, a partir do seu computador, do seu notebook ou do seu celular. Como que você tem que fazer? Como eu sempre digo, pega o leitor de QR Code do seu celular, aponta para cá e eu vou te direcionar para um grupo de WhatsApp onde minha equipe, a equipe do Daniel Alvarenga, lhe recepcionará e te encaminhará para 3 aulas gratuitas para você tomar contato sobre o que nós estamos falando com mais detalhes e aí decidir com segurança. Não perca tempo, porque eu dei uma guinada na minha vida só de poder fazer o meu horário de trabalho sem sair de dentro da minha casa. Era tudo que eu precisava. Então você também pode fazer a mesma coisa por você. Principalmente você tem filho pequeno, ficou desempregada ou está gravidinha, está desempregada. Você não passa tanto tempo aí no celular gastando dinheiro? Por que você não aprofunda em conhecimentos para passar pelo menos metade desse tempo ganhando dinheiro e em dólar? Link na descrição e no comentário fixado também encaminham você para as aulas gratuitas. E aí, gente, o que vocês acham de tudo isso que eu contei? Estão preparados para o novo orçamento de 2025? Eu avisei ontem para vocês, o que tem de jabuticaba, o que deve ter de jabuticaba ali, não é brincadeira. Quando chegou ontem, pimba, cheio de jabuticaba. Imaginem, 3.000 páginas. E os infelizes ainda vão lá e votam para aprovar uma atrocidade dessa. A gente está com pouca representatividade, realmente. Enquanto não formos maioria, não vamos conseguir nada mais que isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, onde você pode me apoiar com qualquer valor. E na descrição tem 2 contas bancárias de uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Estou com vocês nos comentários. Para mim, a melhor parte desses vídeos é ver o que vocês estão falando. Encontro vocês lá.